A NR13 é a norma regulamentadora que estabelece os requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural de caldeiras e vasos de pressão. Ela se aplica a todas as empresas que possuam esses equipamentos em operação e tem como objetivo garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos com esses equipamentos. Então, a versão atualizada em 2022 trouxe algumas mudanças, como a inclusão de novos equipamentos que devem ser inspecionados e também aprimoramentos na gestão de segurança dos equipamentos. Então, vamos começar a falar sobre as disposições gerais. Então, o item 13.3, introduzido o texto da NR1, norma regulamentadora 1, tivemos uma diminuição dos itens considerados como regime grave e iminente, os RGIs, incluído um RGI relativo à inspeção. Então, falando um pouco das disposições gerais, a definição de RGI, uma condição subjetiva, é o não cumprimento de qualquer item previstos nessa NR, nessa norma regulamentadora, que possa causar acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador. Então, esse aí é um texto da NR1. Então, falando um pouquinho de riscos graves eminentes, começando aí pelo item A, lembrando que você deve seguir o parágrafo aí na sua norma. A operação de equipamentos sem dispositivo de segurança ajustados com pressão de abertura igual ou inferior à pressão máxima de trabalho admissível, famosa PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do Código de Projeto relativo a aberturas escalonadas e tolerâncias de calibração. Então, isso significa que é fundamental que todos os equipamentos sob pressão tenham dispositivos de segurança adequados e que estejam ajustados de acordo com as especificações do Código de Projeto, garantindo assim a segurança dos trabalhadores e o funcionamento adequado do equipamento. O item B, que se refere ao atraso na realização das inspeções de segurança periódicas em caldeiras, essas inspeções elas são fundamentais para garantir que a caldeira ela esteja em condições seguras de operação, identificando possíveis problemas ou desgastes que possam comprometer a integridade do equipamento e a segurança dos trabalhadores. O atraso na realização dessas inspeções pode aumentar o risco de acidentes graves, especialmente em caldeiras que operam com alta pressão e temperatura. Por isso é importante seguir rigorosamente um cronograma de inspeções previstos na NR13. Ausência ou bloqueio de dispositivo de segurança em equipamentos sem a devida justificativa técnica baseada em códigos, normas, técnicas ou procedimentos formais de operação de equipamentos. Isso significa que é essencial garantir os dispositivos de segurança eles estejam sempre em pleno funcionamento e que sejam respeitados os requisitos técnicos estabelecidos para cada equipamento. Não cumprimento desse requisito pode configurar um risco grave e iminente para a saúde e segurança dos trabalhadores. A ausência de dispositivo operacional de controle de nível de água da caldeira. Então, o controle de nível de água da caldeira ele é um componente essencial para garantir a segurança da operação da caldeira. A ausência pode levar a problemas como superaquecimento e até mesmo a explosão da caldeira. Então, portanto, a NR13 ela exige que as caldeiras tenham um dispositivo operacional de controle do nível de água em funcionamento e que esse dispositivo seja periodicamente inspecionado e testado para garantir a sua efetividade. A ausência desse dispositivo, além de representar um risco grave e iminente, pode resultar em multas e penalidades para a empresa responsável. A operação de equipamentos enquadrada nessa NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional, que forem considerados inaptos após a realização de uma inspeção de segurança periódica, conforme as exigências da norma NR13, nesses casos, a operação desses equipamentos pode apresentar um RGI referente à segurança dos trabalhadores envolvidos. Então, portanto, deve ser interrompido imediatamente até que as falhas e os problemas técnicos identificados eles sejam corrigidos e o equipamento seja considerado apto para a operação novamente. O relatório de inspeção ele vai ser um documento que aponta as falhas encontradas no equipamento e deve ser levado em consideração para que as empresas
sigam, né, as indicações apontadas. A operação de caldeira por trabalhador que não atendam aos requisitos estabelecidos no anexo 1 desta NR13 ou que não estejam sob supervisão, acompanhamento ou assistência específica de operador qualificado. Então esse item F na NR13 ele vai tratar da operação da caldeira por trabalhadores, né, que não atendam aos requisitos estabelecidos no anexo 1, que seria a capacitação e treinamento da norma, ou que não estejam sob supervisão, acompanhamento ou assistência específica do operador qualificado. O anexo 1 da NR13 ele vai estabelecer os requisitos mínimos para a qualificação de operadores de caldeiras e vasos de pressão também, incluindo os conhecimentos teóricos e práticos, treinamentos e experiência comprovada. Então, a falta de qualificação ou supervisão adequada pode levar a risco de acidentes graves e iminentes. Por isso é importante que as empresas elas cumpram essa exigência, né, com os operadores envolvidos na operação desses equipamentos e disponibilizem também um curso para que o corpo de funcionários esteja sempre habilitado para funções do dia a dia. Aí algumas notas, né, alguns exemplos de RGI específicos que foram retirados. Existem diversas situações que podem levar ao embargo de uma planta de processo, geralmente relacionados a riscos graves e iminentes, relacionados também à saúde e segurança dos trabalhadores ou ao meio ambiente. Alguns exemplos de situações que podem causar embargo seria o quê? Podem causar embargo. Falta de dispositivo de segurança em equipamentos sujeitos à NR13, descumprimento da norma de segurança e saúde ocupacional, ausência de licenças ambientais ou de operação, falhas em sistemas de controle de monitoramento ambiental, vazamentos de produtos químicos ou tóxicos, incêndios, explosões, problemas estruturais em edificações que estão os equipamentos, não conformidades com normas técnicas ou regulamentações aplicáveis. Quando nós formos pegar a palavra embargo, ela vai ser uma medida drástica e que só pode ser aplicada em situações de risco iminente à segurança e à saúde dos trabalhadores, sempre o meio ambiente. E tem como objetivo proteger as pessoas e o ambiente até que essas irregularidades elas sejam corrigidas e a situação ela seja regularizada. Alguns exemplos de RGIs que foram retirados: falta de instrumentos que indiquem a pressão de operação do vaso, falta de iluminação de emergência, falta de duas saídas amplas e distintas no local de instalação dos vasos, o operador sem treinamento para vasos de categoria 1 e 2 e a operação de vasos de pressão em condições diferentes da prevista do projeto original. Você note o seguinte, que foi retirado o RGI, porém a NR13 cobra também esses itens em diferentes locais. Às vezes a usina ela acaba não sendo embargada, porém a usina, a planta de processo, a fábrica, ela ficaria devendo alguns itens da NR13 e isso acabaria gerando alguns problemas. É sempre uma balança. Não vai causar embargo, porém a planta de processo ficaria devendo alguns itens da NR13 que precisam ser sanados, que precisam ser corrigidos. Postergação da inspeção da caldeira. Então, por motivo de força maior e com justificativa formal do empregador, acompanhado por análise técnica e respectivas medidas de contingência para mitigação dos riscos, elaborado por profissional legalmente habilitado, UPLH, ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, pode ocorrer postergação de até 6 meses do prazo previsto para a inspeção de segurança periódica dos equipamentos abrangidos por SNR. Essa medida excepcional ela deve ser adotada com responsabilidade e de forma transparente, buscando garantir a segurança dos trabalhadores e das instalações industriais. Deve ser adotada somente em casos excepcionais, quando não for possível realizar a inspeção dentro do prazo previsto e desde que haja uma comprovação técnica de que os equipamentos eles permanecem seguros e em condições adequadas de operação. O empregador ele deve comunicar ao sindicato dos trabalhadores da categoria predominante do estabelecimento a justificativa formal para a postergação da inspeção de segurança periódica da caldeira.
Então, para efeito também dessa NR, considera-se o profissional legalmente habilitado, o PLH, aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulação e tanques metálicos de armazenamento em conformidade com a regulamentação profissional vigente do país. Ou seja, vai fazer um curso de engenharia, é sempre interessante você dar uma consultada ali na portaria do curso que você está fazendo, o que você está dependendo, o que você está pensando em fazer futuramente. É sempre interessante você olhar a portaria do curso que você vai fazer para que dê vazão aos seus objetivos. Então esse daí é o item 13.3.2, sendo a definição do PLH, o profissional legalmente habilitado. O PLH ele pode obter voluntariamente a certificação de suas competências profissionais por intermédio de um organismo de certificação de pessoas, a OPC, e acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o IMETRO, conforme estabelece o anexo 3 dessa NR. Então, o parágrafo mencionado da NR13, ele versa sobre a possibilidade do profissional legalmente habilitado buscar voluntariamente a certificação de suas competências profissionais por meio de um organismo de certificação de pessoas, de acordo com o estabelecimento do anexo 3. Então, essa certificação, embora ela não seja obrigatória, ainda não é obrigatória, pode ser uma forma de comprovar a qualificação técnica do profissional legalmente habilitado, o PLH, e, consequentemente, aumentar a credibilidade desse profissional perante os empregadores e os clientes. O anexo 3 ele vai estabelecer os requisitos mínimos para acreditação, né, dos organismos de certificação de pessoas, os OPCs, como critérios de avaliação, avaliação da competência técnica do pessoal, documentação do sistema de gestão da qualidade, entre algumas outras documentações. Inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por SNR, elas devem ser executadas sob a responsabilidade técnica do profissional legalmente habilitado, o PLH. Então, apenas profissionais com formação e habilitações adequadas, de acordo com a regulamentação profissional vigente no país, ou caso o Brasil, podem ser responsáveis pelas inspeções desses equipamentos. O PLH ele vai ser responsável por avaliar a segurança e a adequação de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento em conformidade com as normas técnicas e as regulamentações aplicáveis. Ele deve acompanhar todas as etapas de inspeção, desde a elaboração do plano de inspeção até a emissão do relatório final. E aí, o item 13.3.4, a inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por SNR deve ser respaldado por exames e testes a critério técnico do profissional legalmente habilitado, o PLH, observados, né, o disposto em códigos ou normas aplicáveis. Então, enfatiza que a importância de que a inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos pela ANR ela tem que considerar as normas e os códigos aplicáveis necessários para a inspeção de segurança, porque vai estabelecer as diretrizes e os requisitos mínimos que devem ser seguidos para garantir a segurança. É importante que o PLH ele esteja sempre atualizado e utilize a sua experiência e o conhecimento técnico para definir os exames e os testes a serem empregados no seu equipamento ou no seu ativo. É claro, deve ser observado o histórico dos equipamentos quando existentes. Então, observar o histórico é importante durante a inspeção de segurança, pois vai fornecer informações valiosas sobre a vida útil do equipamento, a manutenção e possíveis falhas anteriores. Então, dessa forma, o profissional legalmente habilitado, o PLH, pode fazer uma análise mais precisa e identificar eventuais problemas que possam comprometer a segurança do equipamento. Então é recomendável que o histórico dos equipamentos eles sempre sejam mantidos atualizados e disponíveis para consulta durante as inspeções de segurança. Caso não haja o histórico, o profissional legalmente habilitado ele vai ter que adotar medidas necessárias para a realização da inspeção,
com segurança e identificar possíveis riscos. O item 13.3.4.2, os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. Preciso adotar medidas de proteção coletiva e individual, tais como a utilização dos equipamentos, né, o EPI ou os EPCs adequados, a delimitação de áreas de risco e a adoção de procedimentos operacionais seguros para minimizar os riscos envolvidos na realização desses exames e testes. Essa vai ser uma medida fundamental para garantir a integridade física e a saúde dos profissionais envolvidos na inspeção, bem como prevenir acidentes que possam ocorrer durante o processo de inspeção. A medida também é importante para manter a segurança da planta de processo como um todo, uma vez que a realização desses exames e testes pode afetar a integridade dos equipamentos que devem ser operados dentro de condições seguras após a operação da inspeção. Item 13.3.4.3. A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizado sob a responsabilidade técnica do profissional legalmente habilitado, o PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. Porém, o teste pneumático ou hidropneumático ele pode ser uma atividade de alto risco se não for realizado adequadamente. Por isso, a norma ela vai exigir que esse tipo de teste seja executado sob a responsabilidade técnica do PLH, que deve aprovar previamente os procedimentos a serem aplicados e garantir que a execução ela seja feita em condições seguras para os trabalhadores envolvidos. É importante também ressaltar que, mesmo com todas as medidas de segurança, o teste pneumático ou hidropneumático ainda apresenta um risco para os trabalhadores e, portanto, ele também tem que ser realizado apenas quando for absolutamente necessário e sempre seguindo as normas e procedimentos estabelecidos. Falando um pouquinho de instrumentos, é proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista de forma provisória em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada, elaborada por responsável técnico com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. O item 13.3.5 que você está acompanhando junto comigo. Essa proibição ela vai ter como objetivo garantir que esses equipamentos eles sejam sempre operados com a máxima segurança possível. No entanto, existem situações em que a inibição desses instrumentos é necessária, como durante procedimentos de manutenção ou em outras circunstâncias previstas em procedimentos formais de operação e manutenção. Então, nesses casos, é necessário que haja uma justificativa formalmente documentada, elaborada por um responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado. Então é importante ressaltar que, mesmo nos casos em que a inibição do sistema de segurança é autorizada, a segurança operacional do equipamento ela tem que ser mantida. Isso significa que outras medidas de segurança devem ser implementadas para garantir a segurança dos trabalhadores e do equipamento durante a inibição dos sistemas de segurança. Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por essa NR, eles devem ser mantidos em condições adequadas de uso, devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados. Então, o item 13.3.6. Então, a importância da manutenção e inspeção dos instrumentos e sistemas de controle e segurança é fundamental. Então, a indicação do parágrafo é que é possível detectar possíveis falhas ou problemas e corrigi-las antes que ocorram acidentes ou incidentes. Falando um pouquinho de projeto de alteração e reparo. Todos os reparos ou alterações de equipamentos abrangidos nessa NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a. Eu só quero falar um pouquinho de projeto de alteração e reparo. O PAR, ele vai ser um documento que estabelece os procedimentos a serem seguidos para a realização das alterações ou reparos nos equipamentos. O objetivo é garantir que essas intervenções elas sejam realizadas de forma segura, minimizando os riscos de acidentes
e assegurando que os equipamentos eles continuem operando dentro dos padrões estabelecidos. O documento ele tem que ser elaborado por um profissional legalmente habilitado e aprovado pela empresa. Deve conter informações como a identificação do equipamento, a descrição das alterações ou reparos a serem realizadas, o cronograma de execução, os responsáveis pela execução e supervisão dos trabalhos, as medidas de segurança a serem adotadas e os procedimentos para testes e inspeções após a realização dessa possível intervenção. Além disso, é importante destacar que qualquer alteração e reparo em equipamentos abrangidos pela NR13 deve ser precedido de um estudo de segurança que avalie os requisitos envolvidos e as medidas de segurança adotadas. No que se refere a materiais, procedimentos de execução, procedimentos de controle de qualidade e a qualificação e certificação de pessoal. Falando um pouquinho de reconstituição de documentação, a NR13 ela vai estabelecer que na ausência do conhecimento do código de construção de um equipamento abrangido por essa NR, vai ser necessário respeitar a concepção original da caldeira, do vaso de pressão, da tubulação ou do tanque metálico de armazenamento. Isso vai significar que o equipamento ele tem que ser operado e mantido de acordo com a sua concepção original, sem modificações que possam comprometer a segurança do equipamento. Então, nesse caso, devem ser empregados os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicados a esses equipamentos. Então, um exemplo disso, o ASME 8 para vasos de pressão, ASME 1 para caldeiras, a API 653 para tanques metálicos de armazenamento. Esses são alguns exemplos de códigos de projeto. Então, esses equipamentos eles vão incluir testes, inspeções e outras atividades que garantam a segurança operacional desses equipamentos. Então, é importante ressaltar que a falta do conhecimento do código de construção não pode ser uma justificativa para a não realização da inspeção e manutenção adequada no equipamento. Quando não for conhecido o código de construção, deve-se respeitar a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação, tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicados a esses equipamentos. A critério técnico do profissional legalmente habilitado, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados em substituição aos previstos pelos códigos de construção. Então, essa decisão ela deve ser baseada em critérios técnicos, levando em consideração a segurança dos equipamentos e dos trabalhadores envolvidos. O PLH ele vai avaliar as condições de equipamento e, se necessário, ele vai utilizar alguns métodos mais modernos e avançados de cálculo e inspeções para garantir a segurança do equipamento, mesmo que não estejam previstas nos códigos de construção aplicáveis. No entanto, essa escolha deve ser justificada tecnicamente e documentada para fins de registro e comprovação da sua decisão. Os projetos de alteração e reparo eles devem ser concebidos previamente nas seguintes situações. Então, sempre que as condições de projetos forem modificadas, sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança, os projetos eles também devem ser concebidos ou aprovados por profissional legalmente habilitado, determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal e ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. O projeto de alteração e reparo sempre deve conter essas informações. Todas as intervenções que exijam mandrilamento ou soldagem em partes que operam sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle de qualidade com parâmetros definidos pelo profissional legalmente habilitado, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. Analisando a norma, você percebe que o profissional legalmente habilitado ele está envolvido em vários parágrafos dessa norma. Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por SNR devem ser elaborados em até 60 dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 dias. É importante ressaltar que os relatórios elas devem conter informações completas e detalhadas sobre as condições de segurança dos equipamentos inspecionados, indicando se há ou não necessidade de reparos, ajustes ou substituição para manter a segurança operacional. Além disso, os relatórios devem ser mantidos em arquivos pela empresa
para futuras consultas e apresentação à autoridade competente, se necessário. Então, às vezes, quando o inspetor ele vai lá, faz a inspeção, faz o relatório do equipamento, às vezes a planta de processo ela já quer o relatório no outro dia. De acordo com essa NR, ele deve ser elaborado em até 60 dias ou, no caso de parada geral, 90 dias. Esse, no caso, são os prazos máximos para apresentar a documentação. Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada no respectivo registro de segurança previsto nos subitens 13418, 13517 e 13713 da SNR a condição operacional e de segurança. Ele vai versar sobre a anotação imediata. Essa anotação ela vai ser importante para manter um histórico atualizado das condições de operação e segurança dos equipamentos, permitindo a identificação de possíveis problemas e a tomada de medidas preventivas ou corretivas. Quando eu falo para você sobre manutenção preventiva e corretiva, nós entendemos como duas abordagens. No caso, elas vão ser diferentes para a manutenção do equipamento ou de um sistema. Então, a principal diferença entre elas é que a manutenção preventiva ela vai ser realizada antes que ocorra uma falha, com o objetivo de evitar ou reduzir a possibilidade de uma falha, ocorrer no futuro, enquanto a manutenção corretiva ela vai realizar depois que ocorreu uma falha, com o objetivo de corrigir o problema e restaurar o equipamento ali, ou o sistema ou o funcionamento normal. A manutenção preventiva ela pode incluir ações como limpeza, lubrificação, ajuste, inspeções, trocas de peça, entre outras coisas, que são realizadas em intervalos de tempos específicos ou de acordo com uma programação pré-definida. O objetivo vai ser detectar e corrigir problemas antes que eles se tornem falhas, garantindo a operação segura e eficiente dos equipamentos. Já a manutenção corretiva ela vai ser realizada após uma falha ter ocorrido. Ou seja, manutenção corretiva nunca é bom. Então ela pode ser classificada em corretiva simples, quando a intervenção é corrigir a falha e restaurar o equipamento ou um sistema, ou uma corretiva de aprimoramento, quando a intervenção é para melhorar ou modificar o equipamento ou sistema. Dessa forma, ele vai reduzir ou eliminar a possibilidade de ocorrência da falha no futuro. Embora a manutenção preventiva ela exija mais tempo e mais recursos financeiros, ela pode ser mais eficiente e econômica quando nós pensamos em longo prazo, uma vez que ajuda a evitar interrupções imprevistas na produção e reduz a necessidade de manutenção corretiva. Já a manutenção corretiva ela vai ser inevitável em muitas situações, mas também pode ser mais cara e ter um impacto negativo na produção, dependendo quando acontecer a falha. Então, dependendo do tempo necessário para a realização da intervenção e do grau de complexidade da falha, você pode ter ou não altos prejuízos. Além disso, a anotação é fundamental para garantir a rastreabilidade das informações e a conformidade com as exigências legais solicitadas pela NR13. Sobre os relatórios de inspeção, as recomendações decorrentes das inspeções de segurança, elas devem ser registradas e implementadas pelo empregador com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. Então esse item ele vai estabelecer a obrigatoriedade de que as recomendações que surgirem a partir das inspeções de segurança, elas sejam registradas e implementadas pelo empregador. Essas recomendações elas podem se referir a medidas preventivas, corretivas ou de melhoria que visam manter a segurança dos equipamentos e garantir a integridade física dos trabalhadores envolvidos. Também é importante que se estabeleçam os prazos para a execução das recomendações e identifiquem os responsáveis pela sua implementação. E é fundamental que essas recomendações elas sejam acompanhadas e verificadas para garantir que as ações corretivas elas sejam efetivas e que a segurança dos equipamentos e dos trabalhadores também sejam mantidas no longo prazo, ao longo do tempo. Então, em resumo, esse item ele vai garantir que as inspeções de segurança elas resultem em ações concretas para minimizar os riscos e aumentar a segurança nos locais de trabalho. Esse parágrafo da NR13, versão 2022, estabelece que os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos na norma podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, desde que esses sistemas eles garantam a segurança da informação e cumpram requisitos como autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e retratabilidade das informações. Além disso, vai ser necessário que essa mídia eletrônica ela utiliza para armazenagem esses documentos
eles possam ter uma assinatura validada por uma autoridade certificadora. Isso significa que a autenticidade da assinatura eletrônica ela foi verificada por uma entidade confiável e que a integridade do documento foi garantida durante todo o processo de armazenamento. A utilização de sistemas informatizados para armazenamento de documentos é uma prática cada vez mais comum nas empresas, pois elas proporcionam facilidades como a redução do espaço físico necessário para guardar papéis, né? Até a questão mesmo do ambiente. A possibilidade de acesso remoto aos documentos também seria uma vantagem, porém é importante que as empresas elas adotem medidas de segurança para garantir a confidencialidade e integridade das informações armazenadas nesses sistemas. No caso da versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas elas devem ser numeradas. Isso é importante para garantir que nenhuma página seja perdida ou extraviada, também para facilitar a organização e o manuseio do documento e assegurar a integridade e a rastreabilidade das informações contidas no relatório. É uma medida simples, mas que pode gerar uma grande diferença na segurança dos equipamentos e na prevenção de acidentes. A documentação dos equipamentos abrangidos por essa NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, a CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive a representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. A disponibilização da documentação ela vai ser importante para garantir a segurança dos trabalhadores e para facilitar o planejamento de execução das atividades de manutenção e inspeção e também da operação dos equipamentos. Agora, quando acontecem acidentes, o empregador deve comunicar à autoridade regional competente em matéria de trabalho e ao sindicato da categoria profissional predominante do estabelecimento a ocorrência de vazamentos, incêndios ou explosões envolvendo equipamentos abrangidos por SNR que tenha como consequência uma das situações a seguir. Então, a morte dos trabalhadores, né, ou do trabalhador, internação hospitalar de trabalhadores ou eventos de grandes proporções. Os eventos de grandes proporções, eles vão ser aqueles que envolvem danos materiais significativos, lesões graves ou fatais de trabalhadores ou impactos ambientais relevantes. Então, esses eventos eles podem afetar não só a integridade dos equipamentos, mas também a segurança dos trabalhadores e a proteção do meio ambiente. Portanto, é essencial que o empregador ele comunique imediatamente às autoridades competentes e adote medidas preventivas e corretivas adequadas para minimizar os danos decorrentes do evento. O objetivo desse parágrafo é garantir a prevenção de acidentes e a segurança dos trabalhadores, bem como a proteção do meio ambiente em casos de eventos de grande proporção. Então é importante ressaltar que o empregador ele deve sempre estar preparado para lidar com esses eventos e ter um plano de contingência estabelecido para minimizar os impactos decorrentes. A comunicação deve ser encaminhada até o segundo dia útil após a ocorrência e deve conter razão social do empregador, endereço, local, data e hora da ocorrência, descrição da ocorrência, nome e função das vítimas, procedimentos de investigação adotado. Os procedimentos de investigação adotados eles devem seguir as recomendações dos órgãos competentes, como a autoridade trabalhista, os bombeiros e outros órgãos de segurança, e devem ser registrados em relatório específico. Os relatórios eles devem incluir informações sobre a causa do evento, as consequências, as medidas corretivas adotadas e as ações preventivas para evitar que o evento não se repita. Também é importante que os procedimentos de investigação eles também sejam conduzidos por profissionais capacitados e com experiência na área, que possam realizar uma análise técnica adequada e apontar soluções para evitar novos eventos. Cópia do último relatório de inspeção de segurança do equipamento, né, envolvido, e a cópia da comunicação de acidentes de trabalho, a CAT. A CAT é um documento utilizado para informar a Previdência Social sobre acidentes de trabalho ocorridos com os trabalhadores, visando garantir a proteção social e os direitos trabalhistas e previdenciários das vítimas e seus dependentes. A inclusão da cópia da CAT no relatório de investigação ele vai permitir uma análise mais completa do acidente e das medidas preventivas que devem ser adotadas para evitar
a sua recorrência. Na ocorrência de acidentes previstos no subitem 13.311, ou seja, o subitem anterior, o empregador deve comunicar formalmente à representação sindical dos trabalhadores predominante do estabelecimento para participar da respectiva investigação. Essa comunicação é importante para que a representação sindical possa participar da investigação do acidente e contribuir com informações e sugestões para a prevenção de novos acidentes. A representação sindical dos trabalhadores, por sua vez, ela tem o direito e o dever de participar ativamente na prevenção de acidentes, colaborando com as empresas para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Dessa forma, a comunicação formal da ocorrência é uma maneira de assegurar a transparência e a cooperação entre as partes interessadas na prevenção dos acidentes. Então, falando um pouquinho de produção seriada, o item 13.3.12 da versão 2022 vai estabelecer que as caldeiras e vasos de pressão que são comprovadamente de produção seriada, eles devem ser certificados no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade. Significa que esses equipamentos eles devem passar por um processo de certificação para comprovar que atendem às normas e às regulamentações de segurança estabelecidas, e a certificação ela vai ser realizada por organismos de certificação de produtos, o OCP, acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, e vai envolver testes, inspeções e avaliações de conformidade do equipamento. O objetivo é garantir que os equipamentos de produção seriada eles atendam os requisitos de segurança da NR13 e outras normas aplicadas, como, por exemplo, o ASME. Dessa forma, a certificação ela vai ser uma medida importante para garantir a segurança dos trabalhadores que operam com equipamentos, com esses tipos de equipamentos e prevenir acidentes. É proibida a construção, importação, comercialização, leilão, locação, cessão, a qualquer título, exposição e utilização de caldeiras e vasos de pressão sem a indicação do respectivo código de construção no prontuário e na placa de identificação. Então essa aí é a indicação do item 13.3.13 em relação à proibição. Então tá tudo certo até agora? Então fica à vontade para deixa um debate aberto a perguntas e esclarecimentos antes de prosseguirmos. Algumas perguntas de compreensão. A primeira pergunta seria: qual é o objetivo da NR13? A NR13 ela tem como objetivo estabelecer as condições mínimas de segurança para o projeto, operação, manutenção e inspeção de caldeiras, vasos de pressão e tubulações, visando a prevenção de acidentes e a garantia da integridade física dos trabalhadores envolvidos com esses equipamentos. A NR13 também busca garantir a segurança do meio ambiente e das instalações e equipamentos próximos a caldeiras, vasos de pressão e tubulações. Para isso, a norma define requisitos técnicos que devem ser atendidos pelos equipamentos e estabelece procedimentos para a realização de inspeções e testes que garantam sua conformidade e segurança. O que seria, como segunda pergunta, o que seria um vaso de pressão? Um vaso de pressão é um equipamento projetado para conter fluidos sob pressão interna ou externa, incluindo o conjunto de tubulações, flanges, suportes e demais elementos que compõem o conjunto necessário para o seu funcionamento. Então esses equipamentos eles são amplamente utilizados em diversos setores industriais, como petroquímico, químico, farmacêutico, alimentício, entre outros, para armazenamento, processamento e transporte de fluidos. Ok? Então, o resumo da aula de hoje, nós falamos um pouco sobre risco grave e iminente, algumas condições. Falamos um pouquinho sobre postergação de inspeção da caldeira em relação à documentação. A definição de PLH, que seria profissional legalmente habilitado. Também falamos de projeto de alteração e reparo e também projeto de reparo. Esse foi alguns itens, alguns elementos que nós passamos por hoje. Falamos também sobre consideração de caldeira, consideração de vaso de pressão. Falamos também sobre produção seriada de caldeiras
e vasos de pressão. Falamos sobre o Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidades. Passamos sobre vários itens da NR13. Obrigado por participar da aula de hoje e até breve.